Eles vão lá e tiram a formação. Eles tiram a formação. Isso não é certo. Entendeu? Eles atacam isso. Então, o que acontece aqui? Que você está fazendo um vídeo e entra no contexto de ação, e há uma formação que desliga tira, mas isso é escurecer o aparelho e desligar. Então, isso não pode acontecer porque você está gravando. Então, a formação da ideia e do documento mais importante. Então, deixa aqui, que já vem achando que é a Pãozinho. A Julinha canta, que tá cantando a música no chão ali. Você vai contando a Julinha. Então, a formação é que a Júlia está na internet. Ela pode ser contratada por empresas, né? Microempresas, e é isso que é o fundamento. E ela vai crescendo, e tem os pais da mãe dela, e os pais dela, e tem a mãe dela. Tá, a Julinha é isso, a Julinha é aquilo, é essa aqui quando era pequenininha. Vocês vão encontrar ela mais pequena e vai encontrar ela maior, mais velha. Então, a Júlia usa roupa. E como que acontece a ação da microempresa? Quem liga para quem? Qual empresa não quereria que a Júlia usasse uma roupa dela da empresa ou produto específico que seja? Né? É difícil você pensar que uma menina como a Júlia não estaria nessa formação. E até mesmo com uma formação de uma catação e importância, né? A empresa que quer combater a violência, essas coisas, né? Tudo mais. Importante, né? Então a gente vai falar de roupa. Então a gente tem que descer o contexto do que seria uma roupa e aumentar o contexto do que seria uma roupa. E aumentar e descer não tem um parâmetro do comportamento humano que deveria ser uma roupa, ou seja, aumentar e descer. O que seria uma roupa aumentada? Então vamos dizer que o que designa a formação humana de que como deve usar, ou uma mulher deve usar uma roupa. Então isso é moda variada. Então você faz uma roupa e usa. Então você vai ter que falar, você vai ter que taxar. Então você vai falar a roupa de rampeira. Roupas de rampeiras. Você já viu meninos usar roupas de rampeiras? A roupa de artísticas são roupas artísticas, mas até a roupa de rampeira. Ah, então, por que você tem que falar isso? Para trazer qual tipo de roupa necessita usar. Uma roupa que seja mais decente, que combine com a pessoa. Então a Júlia usa sainha, tá de sainha, vestido, né, Júlia? Vestido. Tipo macacãozinho, não sei. Eu já se conhece o vestidinho azul dela. E ela tira foto e tudo no Insta, tá? Então a Júlia ela usa roupa e ela é uma artista completa, ela canta, dança e é isso. Ela é youtuber. Claro que você não vai trazer um contexto da preparação, porque se você for discutir isso, vocês vão discutir o nível do que é a voz, do que é o artista. Isso aí você vai entrar na outra forma, porque eu tô falando da forma da ação dessa marca, que é meninas que estão sendo dificultadas por devida capacidade e não que relaciona as questões de uma potencialidade de voz ou uma formação expressiva ou tal. É tudo, o artista é tudo, né? E nós conhecemos o que acontece. Então, agora vamos falar de coisa específica, né? Mais técnica, né? Vamos falar do sistema. Se eu for ligar para uma padaria, antigamente você ligava para um local, né? E você tinha época que você tinha linhas cruzadas, né? Você conversava com mais pessoas. Bem antigamente, tinha pessoas que passavam a linha. Bem mais antigamente, que tinha alguém lá que observava, você que ligava para ele vai direcionava, plugava a pecinha lá para você conversar com o departamento específico, que é o ramal e tal, né?
É isso. Hoje em dia tem uma coisa mais elaborada. Mais elaborada. Agora, o que que dispõe aqui por que existiria alguém hoje? Não pode existir alguém hoje nesse intermédio de fato. Não estão aqui para o contexto de dizer que o Joca quer atenção. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Você não me conhece? Alguém que não me conheceria nem um pouquinho saberia que isso não tem. Eu não tenho vontade nenhuma de tirar foto com nenhum de vocês. Mas eu tenho muita vontade de estar com as pessoas da ramificação. Porque é importante para nós. Não só tirar foto, como se abraçar fortemente, e, com um pouquinho de paciência, porque não estamos no contorno do mundo. Eu tenho um posicionamento que vai voltar. Então a Júlia tem o meu posicionamento, entendeu? Quando eu falo da Júlia, ela não tem que ficar lembrando que tem que voltar para casa do cara que por tantas vezes levou ela, o pessoalzinho, né? Nossa, tem lugarzinho meu lá. Não, é aqui e a gente tentar condicionar os membros nossos. Eu sei que a minha dificuldade, mas eu estou trabalhando e vai ser no tempo certo. E Deus sabe disso. A trazer essa importância de movimentação e não precisando muito de movimento. Nós já sabemos da nossa estrela e do nosso momento, e estamos nessa imensa nave mãe, e é esse, tá? Não queremos ir na Disney desde que a Disney entenda que não deixamos de gostar das coisas da Disney. Não deixamos de amar a Disney ou qualquer local do mundo ou do bairro. Amar pela sua estrutura, o fundamento, e a gente agradecer quem pode. A gente dizer que Deus abençoe, ou que a vida, possa dizer que a atmosfera da biologia seja da melhor possível para essas pessoas que têm essa capacidade desses locais. Que seja em Bariloche, que seja em Londres, que seja nas Filipinas, que seja em Machu Picchu, que seja no Egito e que seja no Japão, na China. Tá? Deus abençoe e o que predispõe a vida nas questões sexualizadas, se é você que faz, quer, não há erro, mas que Deus ajude você. Sinta o que você sente nas questões que você precisar de algo onde que você foi envolvido e você não quer. Então vamos colocar esse contexto. Então essa aqui é a Júlia da Look Improvisados de Halloween, né? Que é um vídeo muito expressivo que você vai ver várias marcações, parece que são Júlias diferentes, maquiagem diferente, e é impressionante, né? Eu, pra mim, não noto isso aí, eu não preciso anotar disso porque eu não tô nesse contexto, gente, eu não estou nesse contexto de entender que existe uma execução dentro da internet onde quis criar uma formação é, misteriosa, né? Então, voltando ao contexto da roupa, então a formação é que não pode ter alguém, hoje em dia, principalmente, que canaliza, ou seja, porque a gente tem um processo de, de ligar, um processo único que tem uma numeração. Então, você que tem telefone fixo, telefone celular, é muito importante você não ficar mudando seu chip e ter uma forma sua mesmo, como se fosse um documento RG. Porque, gente, a marginalização do sistema telefônico é muito séria. Da mesma forma, esses caras que tentou marginalizar a internet, marginalizar as redes sociais. Sabe o que é marginalizar as redes sociais? Alguém consegue uma senha não sei aonde, um aplicativo, e vai é, entrar no seu Facebook. Isso é absurdo, não deve. Então, por que eles condicionam essa marginalização? Não é que o marginal ou a pessoa entra. Por que existe um indivíduo querendo pegar uma senha, baixar um aplicativo para entrar na conta de quem? Por que uma ação posterior não existiria? Existe uma ação posterior.
Então, isso são movimentos e passos. Eles querem causar esse movimento, ou facilitar ou acusar algo. E não especificamente ser aquilo que eu sou. Saber do sistema e a ação do sistema sob a coordenação mundial dessa segurança que ela tem que acontecer. Então, se a Júlia está sendo dificultada por pessoas, agora vamos dizer vamos entrar no outro contexto, né? É importante, eu vou mudar a face dela aqui. Mudando outro contexto, agora imagina só se eu sou. Você sabe que da minha formação, você sabe da formação de venda de crânio, né? E muitas formações importantes. E a ação desse povo encontrado que ele não quer você na disposição mundial do conhecimento. Ou seja, eles são é aplicada a formação de a inveja alheia. Olha, mas ele não pode ser concordado como inveja, assim como uma ação criminosa, ou seja, uma ação contra você, porque não interessa se você seja um mau elemento ou bom elemento, você não pode aparecer como um elemento da disfunção do que existe no sistema. Isso é uma formação maligna. Então, estamos mexendo com poderes, sim, acima da compreensão, que na ação normal não seria difícil compreender do que eu estou falando, né? Religião, ciência. E é importante. Então, quando você diz que tem alguém interferindo na comunicação da Júlia, você fala, como? Alguém que está interferindo na comunicação da Júlia, referindo às questões que ela mesma fala, o celular dela com defeito e tudo mais, alguém instruiu ela para falar isso, para tentar tirar o foco de alguma coisa ou confundir o quê? Confundir o quê? Porque tem alguém que está buscando alguma coisa. Eu tenho um grupo que está buscando que ele não reconheceu os outros para sacanear ou fazer coisas absurdas. Existe pessoas assim, pai, no mundo. Tá? Então, por isso que eu falo da ramificação e poderes acima de Deus, ou seja, poderes abaixo de Deus e acima do homem. Então, você vai falar do que? Então, você está falando de um Deus. Onde existem outras pessoas que você cara está falando de Deus. Isso é loucura, Deus não existe. Então, você está escutando eu falar de Deus. Você sabe da estrutura que é conectada ao fator mundial de tempo e religião. Então, Deus não existe somente na possibilidade, né, de uma ação que faça você acreditar. Deus existe porque não pressupõe apenas que toda a atmosfera criada dentro de edifícios, templos, igrejas, pessoas falando, né? Não pressupõe que aquilo seja um contexto que possa ser acreditado, possa ser acreditado. Aquilo é um contexto que é um ato, é uma formação. Então, mesmo que não existisse o poder de entender, o poder de consciência de entender que Deus é resultante de que a sua excelência da comunicação sobre você diz que são ações de pessoas que têm medo da morte, que têm medo da vida, não sabem o que é outro lado, e o que predispõe a ciência e tudo mais. Eu estou dizendo que o contexto que fosse marcado realmente não tivesse uma existência de um Deus, ele não deveria ser conectado à formação sua pessoal. Então, existem mais fatores. Então, quando você tem uma ação de uma existência, você precisa criar uma forma de existência, mesmo que opunha à sua vida. Porque o fato de você coexistir já é um fato de uma existência. Então, eu estou dizendo de um saber, eu estou dizendo de uma forma que eu me comunico realmente, que eu sei. Então, ele está acima do seu sistema, que pressupõe uma formação de ateus, que pressupõe uma formação de religiosos, onde propriamente religiosos, se você não sabe, eles também não acreditam no Deus dele. Onde religiosos têm uma forma marcativa, onde pessoas que não são religiosas, ou que seja, usam dessa formação a trazer contextos de facilidade emocionais a garotas e garotos.
Então, o religioso que compra o produto e a menina que vai na igreja. E a menina diz, eu não vou na igreja porque o religioso compra o produto. Eu como separar isso? Então, o cara fala na igreja, fala no palanque, fala no missionário, fala o padre, o papa, o pastor, o budista, o muçulmano que fala de Deus, ora lá, mas a menina que predispõe as questões de venda sabe que o grupo sabe que ele compra o produto. Então isso causa uma força de compreensão. Então as pessoas eles não deveriam comprar esse produto, né? Mas por que eu estou falando isso? Para entender o contexto do que se chega aqui. Então você tem uma menina que está fazendo um vídeo que não é da importância de fazer, no entanto, ou seja, não é da importância de fazer sobre o que ela faz. Então, ela teve uma mudança de ação da plataforma dela, mas não é notado para mim. Então, você vai botar o quê? Que eu não tenho que prestar atenção numa coisa absurda, como alguém criando formações entre sombras, imagens de cabelos e pinturas de juro. Então, você tem uma formação de sentimento. Então, quando eu digo que todas essas garotas estão ali desde crianças e adolescentes, né, e se envolveram nas formações, eu digo que depois que eu descobri isso, não mudou nada, não dividiu os problemas no grupo. Então, pessoas estão voltando ao assunto, que não saiu do assunto, só para explicar uma parte. Então, pessoas estão dizendo que por que existe um terceiro elemento? Então, esse terceiro elemento está onde? Ele está na minha ação, que alguém manda uma comunicação para mim, e esse cara ele acaba interferindo. Ou a Júlia manda, eles interferem. Então, isso não interessa porque o fundamento é esse. No entanto, se for para mim, ele não saberia quem está mandando para a Júlia? Então, o que é o fundamento? O fundamento é que existem mais celulares e as coisas vazam, estão vazando. Então, eles estão sofrendo consequência. Agora, esse montante de conhecimento que é a formação de informação que é um contexto nazista e um contexto também de helenismo, né? Que eles dizem, que é o fator da galinha. Você tira todas as possibilidades dela, ela vem rastejando para você. Esse não é funcional como aplicado, como dizer que a ditadura causa tortura. Ou seja, a ditadura não pode causar loucura, nem o nazismo, porque são criminosos. Mas houve o acontecimento e houve guerra por isso. Porque não se trata de um contexto apenas. Isso atacou mais gente. Só que a lei foi construída. A lei, ela defende o ser humano singular. E leis foi feita e nós observando alguém pedindo ajuda e constantemente, né? Dizendo coisas, né, que você passou a compreender e por que está sendo falado daquela maneira, por que ela simplesmente não fala. Cadê o pai? Cadê a mãe dela? Né? Então, o que acontece? Qual que é a outra formação? Que pessoas posicionadas no local, elas são instruídas ou direcionadas a dificultar garotas. Daí vão chamar, vai acontecendo a ação e não seria um chicoteamento, porque chicoteamento é uma formação mais aplicada. Eu vou falar conificação mesmo, viu? Ela vai conificando a menina, sem ela perceber, está sendo conificada. Mas quando se encontra a conificação, que deve ser uma nova palavra mundial, porque se você quer mudar a ação do contexto da evolução humana, você tem que acrescentar nova palavra. Se o Brasil não quer colocar a conificação no seu Aurélio, que outros países que estão nessa questão de luta, coloque a palavra conificação. Porque a conificação é muito importante, viu, nesse contexto. Então, a qualificação quer dizer que existem pessoas em volta,
perímetro em volta, trazendo dificuldade ou causando certos toques, tocando a pessoa, chamando a tocar. Então quer dizer que quando você liga para uma empresa, ou uma empresa liga, ela não consegue conectar a formação da Júlia. Por que ela não consegue conectar? Porque tem existe o terceiro elemento atrapalhando. E ele está relacionado à indústria ou locais de moda. Isso é absurdo, né? E outras coisas estranhas, como por prostituição, que seria o braço forte deles, porque a menina, para conectar o grupo chamado de prostituta, se liga a vários fatores. Só que ninguém quer se colocar na base de ser visualizado ou conectado à formação direta sobre o que está fazendo. Daí entra o contexto de provas e tudo mais, só que o contexto de prova e tudo mais está marcado dentro das redes sociais. Você tem prova de milhares de crianças. Não só milhares de crianças, como dezenas de outras nesse tempo, só que as milhares de crianças vêm de antes. Então, o que temos aqui? Temos dentro do sistema relacionado à questão com banimento e pessoas dificultando a comunicação porque não quer que se comunique, porém na ação de ter um sistema onde você vai lá e entra e você começa a querer pagar por produto. Daí você vai procurar, dependendo disso, você vai procurar a pessoa para você ter um certo vínculo. Daí entra o processo de meninas que se mostra o corpo na internet e tudo mais, e você verifica. Então, daí você volta a roupa. Qual roupa deveríamos usar? A roupa apertada, justa, saia curta? Qual roupa deveria usar? Porque eles falam do contexto com roupa. Então, se a empresa pequena quer contratar a Júlia e ela quer passar um tipo de roupa para o adequado, que a Júlia teve muita empresa que ligou para ela, ou tentou comunicar, e o grupo que poderia que tem que entender como contexto de ajuda, ou seja, uma rede social não pode entender como critério de informação de que a empresa tem que pagar para o local por cada roupa. Não, ele tem que entender como forma de ajuda. E sim, daí é um contexto e conforme o tempo que a empresa ganha dinheiro, ela pode sujeitar, a juro pode sujeitar, ou qualquer um pode sujeitar a repassar esse dinheiro. Então, para a empresa, qualquer rede social entender como contexto normal de querer fazer a cobrança, como os direitos autorais, ela tem que ser entendida como formações propositais, de dificuldade de pessoas, causar dificuldade de pessoas pedir ajuda. Como que ela vai relacionar as questões se propriamente o que estamos falando, ou seja, propriamente o que estamos falando é sobre pessoas pedindo ajuda. Então você vai ter que te ensinar um contexto do porquê a pessoa está pedindo ajuda, sabendo que há essa formação. Então não é que cria um vínculo que a pessoa já aconteceu e calma aí. São as vidas das pessoas. Se não foi importante para você a vida de um ser humano, né, que pediu ajuda ou que está pedindo ajuda, o que eu posso entender da ação mesma que quando ele vai lá e fala direitos autorais, está preocupado com direitos autorais. Artistas não querem se colocar nessa formação. Eu acho que a artista tem que se colocar nessa formação porque é a única forma que temos hoje. Porque são pessoas e estão ali. Então não passa. Ou seja, como que as pessoas que estão fazendo isso com a Júlia trouxe esse contexto, não existe uma marcação de quem são. Andam em prédios, andam em apartamentos, andam em restaurantes, estão andando para cima e para baixo com a pessoa, telefonando, e tem um aglomerado de telefonemas e comunicação e das pessoas que são sobre isso. Artistas, apresentadores, jogadores se comunicando. Então, o que temos aqui? Uma rede social que recebe dinheiro porque alguém pagou dinheiro e vai passar o documento, vai passar a ação de coisas que sabemos que são violências. Então, não, ela não vai fazer isso. Ela tem que saber o que está acontecendo. Então,
quando você te toca em direitos autorais e diz que a menina não é para passar, não é para passar o dificulta a Júlia mostrar a roupa que uma empresa ou que a Júlia abria muito pacotinho, e isso é uma plataforma do YouTube e do TikTok. Eles ganham produto de empresa, eles abrem e implementam. Ou eles compram o produto de empresa. Eles abrem e vai verificar o que seria. Isso é o fundamento. E daí cria um monte de ações de mistério do sistema onde não seria solucionado. Mas não é que não seria selecionado, é que foi encontrado quem faz essa formação, porque não precisamos disso, que causa esse movimento. Então a Júlia, se ela for fazer um merchandising, né, com uma empresa de roupa ou de bonequinhos de coleção, a empresa, a internet não tem que cobrar uma ação de um dinheiro da empresa que pode ser abusivo, né? Por devido à formação de dificultar a ajuda. Ela não pode fazer isso. Daí entra o processo de roupa. A menina vai lá, tá usando a roupa. E essa roupa, o cara percebe que ele tem uma formação de envolvimento. Então, isso é real também. A ação da Júlia, quando se predispõe às questões do movimento dela, é reativo. Então, o cara, ele não sente a reação por ele e quer que a reação por ele seja sentida. Então, fica dificultando a formação. Mas não pode ser considerado como uma aplicação de uma empresa que não quer que passe a imagem, porque nós devemos ganhar dinheiro com isso. Tem que ser entendido pelas redes sociais, que são pedidos, meninas pedindo ajuda, está tentando resolver, e outras empresas estão tentando resolver da melhor maneira possível, porque ele também tem essa direção de entender que existe as pessoas sendo prejudicadas. E não deveria ser entendido como existe pessoas sendo prejudicadas e pronto. Não. Pessoa específica de dentro de locais que pode estar direcionado a essa interferência de comunicação fora e dentro. Porque as ações de prevaricações existem e os tráficos de influências malignos existem. Liga para o local e dificulta a vida da pessoa. E não pode ser entendido apenas como um contexto que acontece. Alguém fazendo isso porque eles disputam muita menina, estão disputando essas questões, porque o espaço deles, né, é entendido que são o trabalho deles. Não é entendido como trabalho, não é trabalho. Se prejudicar os outros, ligar para a empresa e tiver alguém dentro do sistema prejudicando a comunicação, tem que ser entendido como um crime mesmo, criminoso. E o fato de dizer que é criminoso é isso que nós fazemos não quer dizer que pode continuar fazendo. Alguém tem que fazer algo, né? Então tem que ter uma cobrança. Então necessita entender agora que na formação de que você entende que Deus não existe, que não vai interceder, e esse tempo que temos de vida, que nós não temos um fundamento de maldade, não pensamos em fazer o mal para os outros, e você está se aproveitando da bondade dos outros, da inocência da menina, né? Se aproveitando da bondade dos outros. Porque na formação mais aplicada, nós não queremos fazer o mal para os outros. Mas se tem alguém que brigue por nós e construímos, ou se nós sabemos que podemos ser, então quando exercemos o fundamento dessa violação, ela não pode ser considerada como violação sobre esse contexto de que é apenas uma violência, e sim uma autodefesa. É uma autodefesa da Júlia, é uma autodefesa nossa. E no contexto acima do que entendemos espirituais, Deus ou abaixo de Deus, ele não é conectado com uma violência, ele sim com uma aplicação, purificação racial. Isso é muito errado.
a pessoa está tão rompida que a ação que sugere uma formação de cores, ela não poderia estar ali. Porque essa cor diz que ele se corrompeu porque quis, porque ele é corrupto, porque ele não liga, né? Então não é considerado como violência. Então qual violência precisamos ver? Tem formas que não é violência, porque se trata de uma pessoa sendo prejudicada. O que está fazendo aí no local? Então, sobre a ciência, sobre Deus, você ouve, você escuta e você está falando sobre algo. E quem não está falando? E quem está pensando o contrário? Ah, mas por que eu estou pensando o contrário? Você está pensando o contrário porque houve uma comunicação muito importante. Essa que é a comunicação. Então, a roupa que a Júlia usa, ela usa a roupa que ela quiser. Óbvio que colocar muitas roupas para ela, né, que sugerimos bullying, né? Como fotos com um coraçãozinho na cabeça, que deveria ser importante, mas a ação do cabelo dela tá cheio de uma seborreia, né? Sugeriu que era para alguém, um contexto de imagem, onde esse contexto de imagem iria provocar um frio em você, ou seja, você está preocupado com alguma coisa que ele escutaram há muito tempo e sabe, ou alguém falou que é propriamente a ação de toque de vida. Ou seja, ele usando a forma de acontecimento seu, dos seus toques de vida na mocidade, para ser aplicado depois, porque eles criou uma religião onde a climatização seria que você não tivesse envolvimento com certa ação, porque para eles são crimes. Ou seja, vai fazendo que eu tenha a chave de resolver isso aí. Fazendo o quê? O que você está fazendo? Então, não é porque você é um ditador, ou uma pessoa ditadora, ou uma empresa que você começa, ou ele entende que alguém que ganha um certo poder de informação começa a dizer que gosta do militarismo, e a empresa vai começar a infernizar a vida dos outros. Você gosta do militarismo, é o que o militarismo faz. Se você gosta do militarismo, obviamente que isso, o militar não vai agir contra você. Da mesma forma do capital, da mesma forma do socialismo. Então, assim, um acrescentamento. Então, só que existe poder, né? Poderes. Então, não é porque você é da ditadura que você pode entender que na ditadura acontece crimes de tortura. Ou na formação nazista existe e acontece ações de crimes de nazismo. Ou seja, o nazista não é criminoso, mas a ação de condicionar um elemento de existir crime, laboratório e tudo mais, ele pode ser chamado de crime nazista como um crime. É um crime, ele tá fazendo um crime. Daí ele ganha a formação de taxação, que é o nazismo. Então não é porque você é nazista que você vai poder fazer um buraco no chão e jogar corpos no chão. Da mesma forma, não é porque você entende que é ditadura que as ações que acontecem contra a menina seria possível porque é ditadura. Não é possível, porque tá errado. Porque não é ditadura, porque a ação que envolve outras pessoas não acontece, porque estão falando de envolvimento da tela e da Júlia junto do YouTube. Então essa pessoa fez o quê? Ela dificultou as formações natalinas, está segurando crianças e meninas. E alguém está dizendo que você não fala, você não faz, porque você está com medo, gente. Medo do quê? Então, gente, olha aqui, presta atenção. A Júlia tem a roupa dela e a gente tá falando de comunicação ao mundo. E tem as empresas que podem se ligar para ela.
Então, não pode ser coordenado uma ação de que as redes sociais não compreende a importância da Jura estar com uma empresa pequena ou grande e mostrando a sua bolsa. Tem que ser entendido como trazer uma normalidade e com o tempo, sim, vocês podem fazer os seus negócios, mas não prejudicar a Júlia. E também, óbvio, não seria a empresa prejudicada por isso. Então, os direitos autorais é uma coisa... uma formação muito difícil de entender como que poderia ser aplicada. Porque eu estou falando da Júlia Silva. A Júlia Silva não pode causar direitos autorais. Alguém causar direitos autorais sobre a Júlia Silva. Porque senão seria o contexto de alguém estar pagando um documento e dizendo que alguém está pagando um documento de direito autoral porque escreveu um negócio lá, alguém vai lá e fala direitos autorais. Quem que tem esses direitos autorais? Não existe esse contexto, gente. Porque eu estou falando da Júlia Silva. Não sou eu que estou afetando o ambiente, é ela que anda no ambiente. Se o ambiente foi condicionado muito elementos estranhos, isso aí não é um problema nosso, porque afasta a Júlia. Direitos autorais estaria ganhando dinheiro sobre isso. Então, dinheiro sobre o quê? Direitos autorais, estou falando de violências sexuais e perseguições sexuais. Como é quem que está pagando para você? Então, é a mudança. Se é eterna as situações, eu acho que deve ser acelerado, ou deve estar mais rápido as questões para resolver a ação desse pessoal que botou meninas a Júlia em escadaria estranhas. E não preciso falar o que seria isso, a escadaria, né? Isso não pode ser eterno. Halloween. Então eu quero mostrar pra vocês como é fácil você criar uma fantasia com coisas que você já tem, e você pode trabalhar na maquiagem pra fazer fantasias diferentes. Então... Ele tá usando roupa que o mundo usa, né? Gente, olha essa luz. É que não dá pra pegar muito bem que o meu quarto tá com luz e tudo, sabe? Mas olha que legal. Fica piscando, vocês não conseguem ver. Mas, enfim, que eu acho legal, eu gosto muito e fico mostrando pra todo mundo que vem aqui. Tá, então a gente vai usar como base essa saia aqui. Ela é muito fofinha, eu gosto muito dela. Eu também vou usar essa polo que eu comprei no Walmart. Foi bem baratinha. E esse cardiganzinho cinza, ele é tão macio e também é do Walmart. Eu comprei baratinho porque ele é fofo e tal, e dá pra gente usar na fantasia. Enfim, eu achei fofo. Eu também tenho esse suspensório preto que a gente vai usar como acessório. Tem também esse óculos aqui pra nerd. Então, eu vou falar pra vocês. O Google Ads pode ajudar você. Tem esse óculos aqui pra nerd. Então, eu vou falar pra vocês. A gente vai fazer... A gente vai fazer 3 looks, que vai ser... O primeiro vai ser de nerd. O segundo vai ser da Britney Spears, do clipe Baby, one more time, one more time. Não me julguem. Mas assim, a Britney é um ícone. Eu vi que teve muita polêmica sobre ela, sobre o pai dela tá cuidando dela agora. Não sei direito o que aconteceu, mas espero que ela esteja bem, que ela é um amorzinho, muito talentosa. E a terceira...
E a terceira fantasia vai ser de estudante monstro, sabe? Vocês vão ver, vai ficar bem legal. E eu tenho até maquiagem especial. Olha que engraçado. Tá, enfim. Maquiagem especial, então sangue falso. Eu também tenho slug pra gente colocar no rosto pra fazer umas coisas diferentes. Coloque essa parte. Bom, ele é tão... Então, não dá pra perceber muito. Mas eu tô com corretivo, tô com gloss e com rímel. Pra Britney eu vou colocar um pouco mais de highlighter e sombra e um batom diferente. E pra estudante zumbi eu vou colocar slug, sangue falso, essas coisas. Eu acho que vai ficar super legal. Então vamos começar com a nerd. Eu adoro fazer isso. Gente, esse óculos é uma tristeza. Mas, enfim. Gente, essa blusa também não é tão bonitinha. Mas, ok. É porque aqui no Canadá, por exemplo, tem umas escolas que o uniforme é livre, mas tem uma coisa específica que eles pedem. Por exemplo, eles pedem polo e, por exemplo, saia preta, entendeu? Então o pessoal compra assim. Tem gente que compra no Walmart, tem gente que compra em outros lugares. Mas, por exemplo, a minha escola não, tem que ser o uniforme da escola, tudo da escola, como vocês podem ver, até o sapato da escola. Senão é detenção, juro pra vocês, tem isso. Detenção por causa de sapato e de meia. E pro meu cabelo eu vou fazer trancinhas, porque eu acho que isso é uma coisa meio... Assim, isso de nerd, essas coisas, é muito estereótipo, sabe? Mas é Halloween e é isso. E se as pessoas reclamarem assim que eu tô me fantasiando de nerd, podem dizer que eu sou nerd também. Tem gente que me chama de nerd na minha escola. Na minha escola antiga, né? Nessa escola. Então, essa tocagem das meninas e a dificuldade em volta, essa ação de captura, entendeu? Era causa direcionamento, óbvio, né? Então, são perseguições sexuais que pratica violações, que para isso necessita a prática de violações. E a ação de ter elementos de toque são violências, toques que não deveriam existir, e ações de toque mais acerbido, como formações sexuais, ela é conectado a estrupo. E o estrupo conectado a vários estrupos são exturpações. Aí vocês calculando que o estupro é o crime elevado, talvez maior, vocês têm pessoas estrupando meninas. Ele não deveria ser considerado um contexto apenas como crime XY. Ele tem que ser direcionado à questão como crime. E o local construindo como uma proporção a ser desligado. Ou mudar a direção da consciência aplicando a informação onde elementos não estejam dentro do sistema solar, dificultando a vida de pessoas e direcionando, ou seja, não fica somente no solar. Existe ameaça. Ofendidos por essa fantasia, é só uma fantasia e é uma fantasia muito comum. Então não tem problema. Então, ofendidos por essa fantasia, é só uma fantasia e é uma fantasia muito comum. Então não tem problema.
Então, e é uma fantasia muito comum. Então não tem problema. Então, au! Gente, eu quebrei minha unha. Só que eu não quero cortar, dá pra ver? Pera. Eu não quero cortar. E agora fica sempre preso no meu cabelo. Tá vendo? Agora. Tá, então eu vou pentear meu cabelo. Vamos fazer uma trancinha. Gente, eu sou terrível pra fazer trança. Então não me julguem. Juro, por que eu fiz isso? Agora tá muito estranho. Então... Nossa, ok. Isso era pra ser um look de nerd, não sei o que é isso. Mas enfim, se você for fazer a fantasia, eu não vou refazer minha trança. Mas não faça isso aqui, tá? Que ficou meio estranho. Eu vou tentar esconder aqui. Como eu estou usando óculos, não... Tá dando muito certo. Então a gente esconde aqui atrás. Essa é a minha roupa, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tirar o scrunch. Então, essa é a minha saia com o